Você já imaginou como seria o mundo sem carros? Pois é, desde 1997, a cidade de Rochelle, na França, promove anualmente um dia para as pessoas saírem de casa sem automóvel. Amanhã, mais de 1.500 cidades do mundo todo vão participar do evento, entre elas Maceió. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o arquiteto Daniel Moura, que é um dos organizadores do ato. Boa noite, Daniel. Boa noite. Bom, como vai ser esse Dia Mundial Sem Carro aqui em Maceió? O Dia Mundial Sem Carro aqui em Maceió, ele, diferente de outras cidades do mundo que as prefeituras já entenderam a necessidade de reduzir a quantidade de automóveis na cidade, aqui em Maceió ela está sendo feita pela sociedade civil, né? Um grupo de pessoas que viu essa iniciativa em outras cidades do mundo e resolveu trazer essa iniciativa para Maceió. Então, nós vamos nos reunir na Praça Centenário amanhã, a partir das 6h30 da manhã, e vamos fazer uma panfletagem com motoristas, vamos mostrar faixas, vamos conversar com os motoristas, vamos mostrar para eles, tentar mostrar como seria muito mais agradável de se viver na nossa cidade se ela tivesse menos carros, né? Se a cidade fosse mais voltada para as pessoas, para as bicicletas, para o transporte público, fosse a cidade mais humana, né? Menos para a máquina e mais para as pessoas. Bom, falando em qualidade de vida, o que representa para uma capital como Maceió ficar um dia sem circular com esses automóveis? Bom, representa uma redução na poluição sonora, né? Seria muito mais tranquila a cidade, uma redução da poluição do ar que nós respiramos, da contribuição que a nossa cidade tem para o efeito estufa, dos gases que nós produzimos para o efeito estufa, né? Uma redução nos acidentes de trânsito, nas mortes, nos feridos em acidentes de trânsito e no congestionamento, na perda de tempo, que nós saímos todos os dias, não sabemos que horas vamos chegar no trabalho, o desperdício de combustível, nós colocamos combustível no carro, né, para queimar aquele combustível. E, às vezes, achamos que aquele combustível está transportando a pessoa que está dentro do carro. Mas como a maioria dos carros está transportando apenas uma pessoa, aquele combustível que está ali no motor do carro, com aquela potência daquele motor, ele está transportando a lataria do carro, né? Porque o carro pesa mais de 1 tonelada, às vezes 2 toneladas. Então, ele tem um motor super potente, funcionando a gasolina, óleo diesel, que está transportando lataria. O peso da pessoa é insignificante ao peso do carro, né? Então, é um verdadeiro desperdício de combustível, um desperdício de tempo, é só desperdício. Agora, a alternativa para quem não vai sair de casa de carro seria o transporte público, que a gente sabe que na capital tem diversos problemas. Então, isso também não é um empecilho para que esse movimento, essa adesão a esse movimento do mundo sem carros também não vadia, não cresça ainda mais? Isso, é justamente nesse ponto que nós queremos tocar, né? O Dia Sem Carro é justamente isso, é um dia para reflexão, né? Para nós pensarmos. Por que nós somos tão dependentes do carro? Será que nós não podemos nos soltar do carro pelo menos um dia no ano? Né? Se nós não podemos fazer isso, se nós não podemos andar no transporte público, por que é que nós não podemos usar o transporte público? Por que é que ele está ruim? Nós queremos promover esse debate com a sociedade, que a sociedade pare e pense. Né? Por que eu tenho que comprar um carro? Por que eu completo 18 anos, eu tenho a obrigação de trabalhar para ter o meu carro, para colocar gasolina, para pagar imposto, para... Quando eu acabar de pagar aquele carro, eu tenho que trocar por outro. Por que eu tenho que ser escravo disso? Eu tenho que ficar pagando isso para o resto da vida, eu tenho que ficar sempre com esse modelo, né? Os serviços públicos, eles não melhoram porque os serviços privados estão aí oferecidos, né? Se a saúde pública melhorasse, os planos de saúde iam à falência. Se a educação pública melhorasse, as escolas públicas iam à falência. E se o transporte público melhorasse, nós não venderíamos mais carros, né? Então, existe um lobby mundial, né, em favor da venda de carros e que nós temos que parar nesse dia e pensar quem é que está ganhando com tudo isso e quem é que está perdendo. Será que vale a pena morrerem 30 mil brasileiros todos os anos, né, para que a gente sustente a indústria automobilística com todas essas vendas de carro, tudo isso que move o país, né, o presidente baixando o IPI para movimentar a economia, para vender mais carros? Será que isso vale a pena? Quem está ganhando e quem está perdendo com tudo isso? E acho que também o momento das pessoas, a maioria dos motoristas, talvez que nunca tenha sentido na pele o que é você depender diariamente do transporte público, se imaginar realmente, ou até fazer um esforço, não, fazer uma experiência, né? Quem sabe andar de ônibus um dia para ver, se colocar na pele do outro para ver realmente como é dramática, né, a situação dessas pessoas que dependem. Isso, para a gente aprender a cobrar as coisas, né? Para cobrar... Se não para si, mas para as outras pessoas, para a sociedade de forma Já que geral. você tem a oportunidade de ter o seu serviço privado, o seu veículo privado, você se colocar na pele daquele que não tem e você vê que o ideal seria que todos pudessem usufruir do transporte público, né? Que todos pudessem utilizar o transporte público. Você perceber como o serviço está ruim, porque se eu abandono um serviço público e passo a
ter esse serviço de forma privada, eu já paguei imposto para ter aquele serviço. Eu paguei imposto para ter educação, saúde, transporte, todos esses serviços públicos. Se eu passo a ter de forma privada, eu estou pagando imposto 2 vezes, né? Então, seria uma forma de nós podermos mostrar para a sociedade que nós devemos cobrar para que aquilo melhore. Não adianta ficar esperando que venha um prefeito, que vai ser o salvador da pátria, que vai melhorar o serviço de transporte público. Não vai aparecer, né? Não adianta ficar esperando. O que nós temos que dizer é que nós queremos que isso melhore. Bom, até para quem utiliza o transporte público, o ônibus, muitas vezes é até inviável por conta do valor da passagem de ônibus. E muitos até utilizam o quê? As bicicletas como alternativa também para chegar ao trabalho, para ir para a escola. Então, isso também, vai, de certa forma, vocês vão incentivar o uso de bicicletas? É difícil incentivar o uso da bicicleta numa cidade que, por ano, acidenta 1.200 ciclistas, né? É difícil você dizer para uma pessoa, pegue a sua bicicleta, sai à rua, né? É difícil. As cidades que mais avançam no mundo estão justamente incentivando isso, o uso da bicicleta e o uso do transporte público. Eles já perceberam que esses dois são a fórmula para uma cidade funcionar bem, né? Então, nessas cidades que eles incentivam o uso da bicicleta e do transporte público, eles oferecem uma boa infraestrutura para a bicicleta, uma boa infraestrutura para o transporte público. O transporte público nessas cidades, eles têm canaletas exclusivas para circular. O transporte público não fica preso no congestionamento. Quando você coloca um ônibus para ficar preso no congestionamento, que está sendo gerado por aqueles milhares de carros que estão ali, o ônibus fica lá parado, com aquele motor funcionando, gastando combustível. Não só por esse motivo, mas um dos motivos que mais contribui para o aumento da tarifa. Então, se você não dá prioridade ao transporte público, que é o que transporta a maioria da população, né, você vai ter o aumento da tarifa e vai aumentando, e as pessoas que não podem pagar pela tarifa usam a bicicleta. E como a cidade não tem infraestrutura própria para o uso da bicicleta, ela não foi moldada para o uso da bicicleta, ela se construiu durante todo o século XX para os carros, você vai ter essas mortes que nós temos com frequência no trânsito de Maceió. Agora, na França, onde começou todo esse movimento, em quanto tempo conseguiu assim, ver uma mudança significativa com relação a isso? Qualidade de vida, as pessoas mudarem essa consciência? As cidades francesas que estão mais avançando são justamente as cidades menores, né? Cidades que você consegue cruzar toda a cidade de bicicleta, as cidades com dimensões menores, né? Que agora estão reimplantando os bondes, né? Que aqui em Maceió também nós vamos reimplantar. A CBTU tem o projeto do VLT, que lá eles chamam de tramway, né? Na verdade são os bondes que Maceió já teve, seus bondes, retirou os bondes para colocar os ônibus, né? E agora estão reimplantando os bondes. Essas cidades que estão melhorando a qualidade de vida estão fazendo isso, né? São justamente as cidades menores que estão reimplantando esses bondes, que estão oferecendo infraestrutura para a bicicleta, né? E o bonde, por que ele seria melhor do que o ônibus? Porque o bonde, ele, além de utilizar a tração elétrica, né, ele não polui o ar, né, ele utiliza energia elétrica, ele é silencioso, né, ele fica preso a um trilho, então ele não tem aquela variação que o ônibus tem no espaço, ele não tem aqueles solavancos, você tem mais conforto para circular no bonde. Então, a cidade de Paris, que já é uma cidade muito maior, uma cidade cosmopolita, né, ela agora implantou um sistema de bicicletas públicas, né, e depois que ela implantou esse sistema de bicicletas públicas, como tudo que Paris faz é exportado para o mundo, isso foi exportado para o Rio de Janeiro, para outras cidades do mundo que estão utilizando também esse serviço de bicicletas públicas, depois que Paris resolveu usar. Bom, então, Daniel, quem quiser participar amanhã desse Dia Mundial Sem Carro, o que deve fazer? Bom, nós convocamos a população para participar, para, se não puder deixar o carro em casa amanhã, mas que pelo menos tente pegar uma carona com alguém, tente, né, ir de ônibus, tente fazer outra forma. Mas o que nós queremos mostrar também é que esse movimento da bicicletada, do qual eu falei, né, nós não estamos defendendo uma questão paroquial, né, que é a construção de ciclovias. Muitas vezes, quando vêm os ciclistas, pensar os ciclistas estão defendendo a construção de ciclovias. Não, nós não queremos só a construção de ciclovias, nós queremos uma mudança na nossa cidade, uma cidade mais humana, né? Então, a partir do momento que a população de Maceió perceber a seriedade e a importância desse movimento, nós vamos ter cada vez mais pessoas nesse movimento. Então, estão todos convocados amanhã, às 6h30, na Praça Centenário, para fazer parte desse movimento do Dia Sem Carro. Ok, Daniel Moura, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O TV em Dia de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã às 8h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.